Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. Obrigada pela companhia. Vamos direto a uma pergunta que, olha, preocupa muito o servidor público. O TCU pode punir um servidor 8 anos depois de um fato ter acontecido, usando uma tomada de contas especial? Essa questão foi parar lá no STF, né? No mandado de segurança 36190 em agravo regimental. Vamos mergulhar nisso. Exatamente. A segunda turma do Supremo analisou isso aí, a prescrição da chamada pretensão punitiva do TCU, ou seja, a capacidade do tribunal de aplicar sanções, tipo multa, sabe? Ah, a parte da punição mesmo. Isso. E a regra geral, que vem lá da Lei 9.873 de 99, ela é bem clara. A Administração Pública Federal tem 5 anos para exercer essa ação punitiva. Tem um prazo, né? Para dar segurança jurídica. Certo, 5 anos. E nesse caso específico que o STF julgou, a linha do tempo foi longa, né? Os atos que estavam sendo investigados aconteceram lá em novembro de 2009. Isso, 2009. E a tomada de contas especial, que é o processo do TCU para investigar, só começou em outubro de 2015. Já se foram quase 6 anos aí. Quase 6 anos só para instaurar. E o ponto que, digamos, selou a questão foi a citação do servidor. O momento em que ele é formalmente chamado para se defender no processo do TCU, sabe? Isso só rolou em setembro de 2017. Setembro de 2017? Fazendo as contas aqui, isso dá quase 8 anos entre o fato lá de 2009 e a citação. Praticamente 8 anos. Uma enormidade de tempo. Nossa. E aí, diante desse tempo todo, o que o STF decidiu sobre a punição especificamente? Prescreveu. Foi direto ao ponto. A pretensão punitiva, sim, estava prescrita. O prazo de 5 anos da Lei 9.873 foi, assim, claramente ultrapassado. O servidor, aliás, entrou com um mandado de segurança justamente para pedir isso. O reconhecimento da prescrição lá no STF. Entendi. Então a chance de aplicar uma multa, por exemplo, já era. O tempo levou. Mas e o dinheiro? Se teve prejuízo pro cofre público, a possibilidade de pedir o ressarcimento, a devolução da grana, também prescreve nesses 5 anos? Essa parte me parece crucial. Ah, essa é a grande diferença que o STF fez questão de marcar. E é fundamental para entender a decisão. A pretensão de ressarcimento ao erário, ela segue outra regra. O próprio STF já tinha definido isso lá no tema 897 de repercussão geral. Repercussão geral, então vale pra todo mundo, né? Exato. Vincula todas as instâncias. E o que diz esse tema 897? Ele diz que a pretensão de ressarcimento também prescreve sim, só tem uma exceção. Uma exceção. Qual? Se o dano ao erário for resultado de um ato doloso, ou seja, intencional, com má fé, mesmo classificado como improbidade administrativa. Ato doloso de improbidade. Então não basta um erro, uma falha de gestão. Não basta. Tem que comprovar a intenção, a má fé, o dolo e que isso se enquadra como improbidade. A exigência é alta. Entendi, isso muda tudo, né? Quer dizer, pra buscar o ressarcimento, depois de um certo tempo, a administração pública tem que provar essa intenção, o dolo na improbidade. Exatamente. Passados os prazos gerais, o ônus da prova do dolo e da improbidade é da administração para afastar a prescrição do ressarcimento. No caso específico do MS 36.990, a decisão do STF reconheceu a prescrição da punição, mas ela não impediu a União de buscar o ressarcimento, viu? Ah, não impediu. Não. Só que essa busca pelo ressarcimento teria que ser feita por outra via, talvez na justiça comum, e aí sim, sujeita às regras de prescrição do ressarcimento, incluindo essa necessidade de provar o dolo, conforme o tema 897. Muito interessante. Então são como dois relógios correndo diferente, né? Um pra punir, com 5 anos, pela Lei 9.873, e outro pro ressarcimento, que também tem prazo, mas que pode não prescrever se ficar provado o dolo na improbidade pelo tema 897. Perfeito. Punição e ressarcimento são coisas distintas para fins de prescrição perante o TCU e o Judiciário. Pra quem quiser conferir os detalhes, o julgado é o mandado de segurança 36.990, agravo regimental lá do DF, e tá tudo explicadinho no informativo 189 do STF. Essa distinção é chave na prática diária da administração e da defesa dos servidores. Com certeza. E fica até uma reflexão, né? Será que essa exigência de provar o dolo para não prescrever o ressarcimento consegue equilibrar bem a recuperação do dinheiro público com a segurança jurídica? Ou será que dificulta muito cobrar em casos de negligência grave, mas sem prova clara de intenção anos depois? Fica aí pra gente pensar. Olha, tem muito mais análise aprofundada como essa aqui no Juris 360 Lab. Se você gostou dessa nossa conversa, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Ajuda bastante. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Juris 360 Lab.